Bom dia com Jesus, cristãos extraordinários, mais uma vez reunidos para meditarmos na palavra de Deus e nos enchermos do Espírito Santo. Mas antes de tudo, te dizer, dentro de alguns minutinhos, a nossa poderosa oração. Então já prepara aí o seu pedido, peça de roupa, fotografia, carteira profissional, documentos, copo com água, porque vamos orar e a glória de Deus vai se manifestar, tá bom? Lembrar você também, se ainda não está inscrito, se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, pegar esse aviãozinho agora e compartilhar com todo mundo. Mensagem de hoje: avivamento começa em mim. Vamos para a palavra? Abacuque, capítulo de número 3, versículo 2, diz: aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. Uau! Só que olha que palavra linda. Aviva, Senhor, a tua obra. Traz avivamento, Senhor, sobre a sua igreja, sobre a sua obra. E diz ele aqui, no decorrer dos anos. Quer dizer, já era profetizado desde os antigos que viesse o avivamento, que viesse a glória de Deus. Agora, o que é esse verdadeiro avivamento? Vamos lá. Muitas pessoas, como eu dizia ontem, estão apegados a entender que avivamento, o dia de Pentecostes, o pentecostalismo é a questão do Espírito Santo ser derramado e falarem em línguas. Ah, não, é porque é para receber os dons espirituais. Tudo isso é lindo, mas não é o fundamento do avivamento. O avivamento, na verdade, é um mover sobrenatural do Espírito de fazer que vidas sejam ali tratadas e o homem reconheça a necessidade de salvação, se arrependa de seus pecados, aceite Jesus como Salvador. O verdadeiro avivamento é a pessoa ser quebrantada pela presença do Espírito de Deus de tal maneira que ela se entregue ao Senhor de corpo, alma e espírito. É que a pessoa, pelo avivamento, ela, através do Espírito, ela seja transformada em seu caráter, em seu ser, de tal maneira que ela se torne outra. O verdadeiro avivamento que aconteceu no dia de Pentecostes foi que o covarde do Pedro, que havia negado Jesus, agora se torna um corajoso homem que aceita morrer, como diz a tradição oral, como diz a história, de cabeça para baixo, pregado numa cruz, mas não nega Cristo. O verdadeiro avivamento transformou o caráter de Tomé, que era um incrédulo, em um homem fiel que não voltou atrás nunca mais em sua confiança, em sua credibilidade em Cristo, em sua fé, em seu crer no Senhor. O verdadeiro avivamento foi aquele que transformou homens simples, homens pequenos em grandes sacerdotes, apóstolos, discípulos de Cristo que deram a vida pelo Evangelho e não voltaram atrás nunca mais. Transformou a Paulo, que era um perseguidor da igreja, em um perseguido e que morreu com toda a alegria, dizendo que nem a morte o afastaria do amor de Cristo. O verdadeiro avivamento foi aquele que pegou aqueles discípulos que a Bíblia diz que disputavam e competiam entre si e colocou eles em comunhão, em união, a tal maneira que a Bíblia diz que quando começaram a orar e falar em novas línguas, e ali no meio daquele dia de Pentecostes haviam homens, pessoas de outras nações e línguas, ouvindo, diziam, estão bêbados, mas quando Pedro se levanta, os demais se levantam com ele. Olha que unidade. Acabou a competição e eles pregaram com veemência e quase 3.000 almas se renderam a Cristo. Está entendendo o que é o verdadeiro avivamento? O verdadeiro avivamento é, acima de tudo, uma transformação, primeiro, em nosso caráter. Não é o que nos dá, mas é o que nos transforma. E o verdadeiro avivamento, ele nos faz, primeiro, ser homens cheios dos frutos do Espírito, como falei ontem, sobre longanimidade, sobre amabilidade, sobre amor, sobre paciência, sobre, acima de tudo, o domínio próprio.
Então, quando nós estamos em avivamento, nós estamos cheios do Espírito Santo, então nós somos pessoas que manifestam o fruto do Espírito, porque passamos a ter um caráter cristão que reflete a Cristo. E o avivamento, ele não vai começar no meio de multidões, ele não vai começar em grandes estruturas. O verdadeiro avivamento, ele vai começar e começa em mim, em você, em nós, cada cristão em seu individual, indo de coração buscar ao Senhor enquanto se pode achar, no secreto do seu quarto, indo buscar ao Senhor de todo o coração enquanto se pode achar, se quebrantando na presença de Deus, indo ao chão se necessário, com o rosto no pó, dizendo: Senhor, eu preciso da sua misericórdia e da sua presença. Isso fará que eu e você, em nosso particular, primeiramente sejamos cheios do Espírito Santo, recebamos em nós a dádiva e a glória do avivamento. E então, aí sim, o avivamento em nós, aí passaremos para nossa casa. E da nossa casa a todas as famílias da terra. Deixa eu ler para você o que eu escrevi no nosso livro, no nosso devocional. Ó. Muitos desejam ver avivamento na igreja, na cidade, na nação. E isso é bom. Mas o verdadeiro avivamento começa no coração de cada um. Começa quando clamamos por mais de Deus, nos rendemos, confessamos pecados e buscamos sua face. O avivamento pessoal transforma o ambiente ao redor. Um coração cheio de fogo de Deus contagia, influencia, cura e edifica. Avivamento não é barulho, é transformação. E começa quando você diz: Senhor, começa em mim. Será que você pode agora colocar aqui nos comentários essa palavra de fé? Coloca aqui nos comentários: Senhor, começa em mim. Começa o quê, pastor Toniel? Começa a transformação, começa o avivamento do Senhor. O avivamento começa em mim, passa pela minha casa e vai a todas as famílias da terra. Deixa eu fazer para você aqui algumas perguntas, como sempre, para você refletir. Você tem chamado por avivamento pessoal? Você tem clamado pelo avivamento em você? Sua vida inspira outros a buscarem mais de Deus? Porque são coisas de suma importância. Nós refletimos a glória de Deus. Vamos orar neste momento, mas antes de orar, se você ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal, acione o sininho, pegue esse aviãozinho e compartilhe agora essa mensagem poderosa, porque tem muita gente precisando ouvi-la, tá bom? E deixa aqui nos comentários, como eu disse, em nome de Jesus, a sua mensagem, tá bom? Ô, gente linda, pega aí a peça de roupa, a fotografia, a carteira profissional, o copo com água, para nós orarmos e recebermos milagres. Repita assim comigo: Senhor, aviva minha vida. Que o teu fogo comece em mim e alcance outros. Que nós possamos a cada dia compreender e desejar mais, meu Rei. Que o avivamento comece em nós, no nosso interior, no nosso ser, transformando o nosso caráter, nos ligando ao Senhor, nos tornando parte dos frutos do Espírito, nos fazendo ser, ó Deus, aqueles que refletem a sua presença na terra. Unge agora esse homem, essa mulher, esse jovem, essa moça, essa criança, esse senhor, esta senhora. Unge agora esse pai de família, essa mãe. Unge agora cada cristão que ora comigo. Que o teu poder, que o fogo do teu Espírito possa tomá-los da cabeça aos pés. Que possa transformar o caráter de cada um. Possa levá-los a um arrependimento real, completo. Possa levá-los a uma transformação de caráter, uma transformação de vida, assim como o Senhor fez lá na casa de Zaqueu, quando naquele dia Zaqueu não falou em línguas, Zaqueu não sapateou, Zaqueu não profetizou, mas ali, Senhor, ele em arrependimento, ele ali em comunhão com o Senhor, ele ali em desejo de ter um caráter renovado, ele, ó Pai, se arrependeu de seus pecados. E o Senhor disse: hoje veio a salvação a essa casa.
Oh, meu Rei, que agora o avivamento do Senhor nos tome, o teu Espírito nos tome, e que todos que olharem para nós sejam também tomados pelo fogo da tua glória. Fica conosco, Senhor. Unge agora essa peça de roupa, essa fotografia, essa carteira, esse documento, esse copo com água. Que milagres aconteçam a tal maneira que todos venham dizer que só o Senhor é Deus e que ainda há profetas do Senhor nesta terra. É o que eu te clamo, Jesus, em teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Olha, Deus te abençoe. Lembrar você, toda segunda-feira, agora nós temos um novo horário marcado também. Toda segunda às 20 horas, o nosso culto online. O nosso momento, uma live aqui, ao vivo, onde vamos meditar mais sobre o poder do avivamento e da vida cristã. Tá bom? Gente querida e amada, amanhã eu volto às 3 da manhã com mais um devocional. Bom dia com Jesus. Até lá. Tchau.